Começa agora, na programação da Rádio Cidade FM, o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. Palavras sábias do nosso Senhor Jesus Cristo. A apresentação, Pastor Paulo. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores, esses espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça. Ouvintes amigos, nós estamos dando início ao programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta igreja ela tem como presidente o pastor José Valto de Brito, com a sede em Diadema, Avenida Cessi Micheloni. E nós mandamos um abraço, inclusive, ao pastor José Valto de Brito, a sua família, e a todos os irmãos lá de Diadema. E também nós mandamos saudações aos nossos irmãos e ouvintes que estão na sintonia desse programa em São Paulo. Nós mandamos uma saudação para a Silvânia, para a Leidiane, a Viviane, o Juninho. Um abraço aí a todos. Também para o Marcos, Mateus, sua família. Também uma saudação nós mandamos para o Anderson. Alô Anderson, um abraço a você que está sempre na sintonia desse programa. Que Deus abençoe a você. Dê um abraço aí no seu pai, o Vanderlei. Que Deus abençoe também o Vanderlei. Continue nos prestigiando, ouvindo esse programa.
só fará bem a você e a seus familiares. Também uma saudação para o Reinaldo, também para a Sueli. Alô, Sueli, uma saudação a você, um abraço a você. Mandamos uma saudação. E nessa saudação eu quero dizer a você, Sueli, procure servir a Deus, procure ir para a igreja, buscar a presença do Senhor. Também temos, mandamos também uma saudação para o Eliseu. Alô, Eliseu. Você, sua esposa Marta, mandamos uma saudação, um abraço. Também eu quero mandar uma saudação para o meu irmão José, daqui de Alto Paraná. Ele, a Miriam. Alô, José, uma saudação a você, para a Miriam também, para toda a sua família. Também mandamos saudações para Maporã, para Eupídio, o pai do Eduardo, do pastor Eduardo, também a família. Que Deus abençoe a todos aí. Também mandamos também uma saudação lá para Itaquiraí. Alô, Itaquiraí, pastor Dedé. Também para o pastor Floriano, não sei se ele é pastor, se é presbítero também. Também para o seu irmão Nego, que Deus abençoe a todos. E nós vamos ouvirmos um hino para o nosso elevo espiritual. E nós oferecemos esse hino a todos os amigos, a todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Então, ouçam para o seu elevo espiritual, para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor, também para o seu elevo espiritual. Vamos ouvir um hino. Soldado Ferido. É um hino muito bonito, nós oferecemos a todos os amigos que estão na cintura desse programa, também para os presidiários de Alto Paraná, para os policiais, os presidiários, carcereiro. Alô, presidiários de Alto Paraná, ouça esse hino para o seu elevo espiritual. Deus ama vocês. E também a todos os amigos, ouçam. Uma batalha sangrenta, um soldado foi ferido e perdendo muito sangue não podia lutar. E disse ao seu companheiro: venha me matar ligeiro, eu não posso mais andar. E disse ele: eu não posso, vou pedir ao comandante, deixa ele ordenar. O sangue está correndo, não decido sozinho, tenho que me consultar. Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você. Quando o comandante soube o que tinha acontecido, em meio a uma batalha um soldado está ferido. E pedi ao companheiro: venha me matar ligeiro, eu não posso mais sofrer. Enviou logo uma carta contando ao rei o que se passa, e o rei lhe respondeu: ó soldado ferido,
morrer, o rei conta contigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você. Quando o soldado leu a carta que recebeu de seu glorioso rei, trazido por seu mensageiro, desembanhou a espada e convidou o companheiro para o inimigo enfrentar. Todos queriam saber o que tinha acontecido com o soldado ferido. Na carta do rei estava escrito assim: o rei conta contigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais esta batalha, o rei conta com você. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvintes, o nosso propósito de estarmos aqui é de falarmos das grandezas de Deus. É nós anunciarmos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor de tudo e de todos. O nosso alvo é fazermos com que o nome do Senhor seja conhecido, seja notório entre os povos, entre todas as pessoas, que os homens venham conhecer quem é Jesus. Muitas das vezes ouvem falar das grandezas desse Deus, mas não sabem quem é esse Deus. Mas nesta noite eu quero, meu amigo, meu ouvinte, que você saiba que esse Deus, que Ele tem o nome de Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Sabe por que Ele é o Senhor de tudo e de todos? Quando lá na cruz do Calvário Ele estava, Ele recebeu, quando Ele inspirou, entregou o seu Espírito ao Pai, quando Ele disse aquelas palavras: Pai, está tudo realizado a obra que Tu me desse a fazer na terra. E naquele momento, Ele entregou o Espírito ao Pai,
e inspirou. E a Bíblia nos fala que houve grandes sinais na terra. Eu já falei diversas vezes desse assunto, mas é preciso dar continuidade nesses assuntos referente à morte e à vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a Bíblia que o sol se escureceu, que a terra tremeu, que as pedras rolaram, que os homens se apavoraram e disseram: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele não era, não, ele continua sendo o Filho de Deus. Mas para eles, Jesus tinha morrido. Mas a Bíblia nos relata que Jesus, ele, quando seu corpo estava ali no madeiro, na cruz, em espírito ele desceu lá no inferno. Ele desceu lá onde Satanás estava, e ali ele chamou o inimigo, o dragão, a antiga serpente, e pisou na cabeça do dragão, antiga serpente, e tomou a chave da morte e do inferno. Ele tomou, presta bem atenção, ele tomou, Jesus tomou a chave da morte e do inferno. E disse o Senhor Jesus para os demônios que ali estavam, e também para os homens que hoje ouvem a palavra de Deus. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder foi-lhe dado. E agora as portas da salvação, meu amigo, está aberta. Se você quiser morar um dia com Deus, se você quiser um dia morar com Jesus Cristo, você tem que aceitar esta palavra. Você tem que aceitar esse sacrifício que ele fez lá na cruz. E dizer: verdadeiramente eu reconheço que Jesus Cristo deu a vida dele em meu favor, que ele morreu pelos meus pecados, por minha culpa, por nossa culpa, pelos nossos pecados. E o seu nome precisa estar escrito no livro da vida, porque Deus tem um dos livros onde o nome de todos aqueles que irão morar com ele um dia estão escritos naquele livro. E se o seu nome não estiver lá, então você não poderá entrar nos céus, não poderá viver eternamente com Jesus. Então, meu amigo, o conselho que eu dou a você: aceite, acredite que Jesus derramou o sangue dele em seu favor. Acredite que ele te comprou com um preço muito alto, que foi o sacrifício dele feito lá no madeiro. Acredite que ele te ama. Seja, meu amigo, qual for a sua situação. A sua situação pode ser das piores que você pode pensar e até dizer: comigo não tem mais jeito, para mim não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Jesus Cristo, ele é aquele que tudo pode, o Deus que tudo pode. Ele é aquele que escolheu o homem, a mulher, o jovem, para que viesse a este mundo, mas não para que o homem e a mulher viesse somente para fazer as suas próprias vontades, não, mas para fazer a vontade de Deus.
Deus quer que o homem louve a Ele, glorifique a Ele, engrandeça e exalte o nome dEle. Deus quer ser adorado por você, meu amigo, e por mim também. Nós precisamos adorarmos ao Senhor, o grande dominador do infinito, dos céus, da terra e de tudo quanto há. Ele é e será sempre o Senhor de tudo e de todos. Meu amigo, grave bem esta palavra em seu coração. Seja qual for a sua situação, diga: Deus me ama. Deus me ama. Deus não quer que você se perca, não. Mas Ele quer que você se salve, porque Ele vai se manifestar um dia nas nuvens com poder e grande glória, para buscar os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. E então, meu amigo, os escolhidos, muitos serão chamados para servirem a Deus, mas poucos serão os escolhidos, porque o homem quer fazer as suas próprias vontades. E Deus quer que o homem faça a vontade dele, do Senhor, e não a vontade do homem. Então, meu amigo, abrace ao Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu sei que Tu me amas. Apaga e perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. É o que você precisa fazer para que você possa entrar nos céus pelas portas. Porque o próprio Senhor Jesus nos diz na sua palavra que aqueles que o homem precisa se humilhar como uma criança, aqueles que não se humilharem não serão exaltados, e aqueles que se humilharem serão exaltados. Então o homem, se ele quiser entrar no reino de Deus, ele precisa se humilhar como uma criança, para que ele alcance de Deus o socorro, a intercessão. Nós vamos ouvirmos mais um hino para o nosso elevo espiritual, para a glória, honra e exaltação do nome do Senhor Deus. E nós vamos, em continuidade depois, vamos ouvirmos uma palavra com o evangelista. Então ouça nesse momento, para o seu elevo espiritual, para a glória de Deus. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz: meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio para sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar para
Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. E chegou. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu vou trazer um pequeno versículo que se encontra em Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Eu vou ler de novo. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com suas próprias mãos. Vou ler mais um aqui que se encontra no versículo 12, capítulo 12, e versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento dos seus ossos. Você está vendo que a mulher tem um papel muito importante na sociedade, de um modo geral, né? Temos muito exemplo de mulheres virtuosas, mulheres sábias, né? Já começando de Maria, por exemplo. Então, pessoas que obedecem à voz de Deus são pessoas sábias. Tem os inteligentes e tem os sábios, né? Tem gente que é muito inteligente, mas não sabe usar a sua inteligência. Muitas vezes usa até para o mal, né? Mas a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, se você teme a Deus, você já tem um começo da sabedoria. E Deus te dá mais. Deus te dá para você resolver os seus problemas. Nesse versículo que eu li, toda mulher sábia edifica sua casa, aqui é nos dois sentidos, tanto material como espiritual, né? Uns exemplos claros assim, que a gente já viu até, passou em TV e jornais. As mulheres que não têm sabedoria, às vezes uma pessoa mexe com ela, e ela, no lugar de usar a sabedoria, procurar resolver as coisas com clareza, com sabedoria, né? Não.
Vai logo correr o marido, fulano mexeu comigo. Quantas pessoas não já morreram por causa de uma coisa tão boba, tão insignificante? Muitas vezes até o próprio marido foi lá tomar satisfação e morreu. Deu aquela confusão toda e morreu. Eu já vi muito isso aí. Né? Então a gente tem que puxar o freio de mão e analisar bem as coisas, né? Porque é uma responsabilidade muito grande ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser mulher de Deus. Eu sempre costumava falar para minhas colegas, eu digo, ser mulher com M maiúsculo não é fácil não. Mulher tem muitas. Agora mulher virtuosa, né? De qualidades, de sabedoria, não está muito fácil de encontrar, né? Por isso que, infelizmente, os casamentos muitas vezes não dão certo por falta de sabedoria. As pessoas começam a se desentender, ninguém quer abrir mão de nada, então acaba se desgastando e chega até na separação, né? Aí começa uma série de problemas, principalmente para quem tem filhos. Então assim, eu vejo assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Ela tem que saber lidar, né? Por exemplo, ela passa o dia em casa, o esposo sai para trabalhar e tudo, às vezes chega muito cansado, às vezes chega de cabeça quente, né? Com alguns problemas que enfrentou no dia a dia. E ela já, quando ele chega em casa, ela já chega com aquele monte de problema. Aconteceu isso, aquilo. Calma, gente. Vamos parar. Tem um momento de você falar as coisas. E a maneira de falar. Muitas vezes você desgasta seu casamento, a sua família, por falta de sabedoria, né? Então muita coisa a gente tem que orar, pedir para Deus direcionar as nossas vidas. Às vezes por causa de uma pequena coisa se torna um problema tão grave, tão sério, né? Acho que alguém já deve ter presenciado, ouviu falar, né, de uma coisinha tão simples causar um problema tão grave, às vezes até no meio da família, né, às vezes uma família tão unida, por causa de um simples problema, aconteceu coisas graves, né, muitas vezes até da família toda ficar sem falar um com o outro, coisa que Deus não se agrada, né, Deus se agrada da união. Então, a responsabilidade fica muito nas costas das mulheres, né, nesse sentido. Principalmente no sentido espiritual, assim, de conduzir a coisa, né, conduzir a casa, conduzir a família, de um modo geral. Né? Temos muitos exemplos na Bíblia, então, está falando de Maria. Temos Ruth, temos Esther. Esther, através de Esther, né? Tudo na direção de Deus. Ela fez tudo na direção de Deus. O que é isso? É ser uma pessoa sábia. Sabe que com Deus a coisa dá certo. Pode passar dificuldade, problema, mas se Deus estiver contigo, se é Deus que está mandando, Ele direciona e Ele vai contigo até o fim. Vai aparecer barreira? Vai. Mas Ele vai quebrar as barreiras. Vai quebrando, né? E você vai fluindo, vai andando, vai até chegar no objetivo que Deus te colocou. Então Esther foi assim, com Esther foi assim. Ela não era ninguém. Quem era Esther? O nome dela nem é Esther. O nome dela era Hadassah. Coitada, não tinha pai nem tinha mãe, foi criada por um primo, né, que ela chamava de tio. Mas Deus colocou algo nas mãos dela e ela foi sábia, ela foi temente a Deus. Ela chegou a ser rainha, né? E outra coisa que ela fez muito importante, ela salvou seu povo. Salvou seu povo, o reino, salvou o povo de Deus, que ia perecer na mão de Ramã. Mas através da rainha Esther, daquela mulher sábia, obediente a Deus, Deus salvou aquele povo, aquela nação, né? Que a gente possa meditar mais assim na palavra, né? Muitas vezes por uma pequena falta de sabedoria, nós arrumamos problemas. Ao invés de solucionarmos, a gente causa um problema maior.
Então, quando a gente for resolver alguma coisa, está difícil, está fugindo do seu controle, pede direção a Deus. Deus, me direciona, me dá sabedoria para resolver esse problema, para enfrentar essa luta. Deus dá discernimento, Deus dá sabedoria, Deus dá estratégia para você saber lidar com os problemas, né? E assim muitas venceram. Muitos exemplos nós temos de mulheres virtuosas, mulheres corajosas, que Deus colocou coisas grandes nas mãos dela e elas conseguiram. Por quê? Porque obedeceram a Deus, porque temiam a Deus, né? Porque o seu coração não estava voltado só para as coisas erradas nem para as coisas materiais. Primeiro, elas obedeceram a Deus, né? Que é o princípio da sabedoria, é a obediência a Deus. Quando você obedece a Deus, Deus vê o seu sacrifício. Às vezes não é fácil obedecer, mas Deus vê. Mesmo sendo falho, mesmo errando, Deus vê que você quer fazer o certo. Segura na mão de Deus, confia nele, pede para Deus discernimento, sabedoria, para resolver os teus problemas, as tuas causas. Coloca tudo nas mãos do Senhor, que no tempo certo Deus vai dar vitória. Creia nesse Deus que pode todas as coisas. Ele pode tudo. É só Ele querer. Só que o querer de Deus não é o nosso querer, mas Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Tudo é no tempo dEle. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando vocês. Quero mandar um rápido abraço aqui para minha colega Fran, lá da Casa Gaúcha, né? Sempre muito simpática, adoro o programa, né? Eu sempre falo para ela, nos incentiva muito, né? Nos incentiva muito. Que Deus abençoe ela, abençoe a mãe dela também, e a todos que estão ouvindo. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir mais um hino para o seu elevo espiritual. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, A Hora da Verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos oferecermos mais um hino para todos os amigos, todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Então ouçam para o vosso elevo espiritual. Que Deus abençoe. Achou? Não temo mais o mar.
carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho batido na mesma tecla que o nosso alvo de estarmos no rádio é de anunciarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Anunciarmos que Ele é Deus único e verdadeiro, Senhor de tudo e de todos. É aquele ao qual todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra e debaixo da terra. E também, meu amigo, a você que está me ouvindo, para que você creia que Jesus Cristo é o Senhor de tudo, que você creia que o Senhor Jesus é o Salvador do mundo. A Bíblia nos fala que Ele esteve lá em Jerusalém e Ele chorou, porque Ele viu um grande povo e Ele foi rejeitado também, como os seus servos também foram rejeitados lá em Jerusalém. Então Jesus olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis vos ajuntar debaixo das minhas mãos, assim como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. E ele disse: ficarás deserta. Olha bem, ficarás deserta. Isto quer dizer que o homem que rejeita ao Senhor Jesus Cristo,
ele está se arriscando a ficar num deserto, a ficar, digamos, sem Deus, sem paz e sem salvação, num deserto. Você sabe bem o que é dizer um deserto? Um deserto não tem água, não tem alimento algum, o sol escaldante, muitas das vezes, pela madrugada, aquela temperatura cai a 0 grau. E então o homem que não tem Jesus Cristo, ele está num deserto. E se esse homem continuar no deserto, certamente ele vai morrer sem paz, sem Deus, sem salvação. Mas o alvo do Senhor Jesus Cristo ele veio buscar e salvar a humanidade. Está escrito que ele veio buscar e salvar tudo que se havia perdido. Então, meu amigo, o pecado do homem, o Senhor está pronto a lhe perdoar quando o homem se humilha para Deus. Seja qual for a sua situação, Ele está pronto, de braços abertos para recebê-lo. Nós vemos em diversos casos, quando o homem estava em situação difícil, e que ele clamou a Deus, e Deus se fez presente, fez socorro na vida do homem. Nós vemos um certo homem chamado Jefta. Esse homem, ele era comandante de um exército. Ele ficou sendo rei também. E ele foi convidado para fazer uma guerra. Mas o rei que convidou ele para a guerra, Jefta não tinha nada a ver com aquela guerra. Mas ele disse: eu serei com o seu povo, e seu povo também comigo. Mas a Bíblia nos fala que quando eles foram à peleja, o rei que convidou ele falou para ele assim: olha, você veste as minhas vestes de rei e eu vou na simplicidade, para que ninguém me conheça que eu sou rei. Veja que amigo, muito amigo, né? E a Bíblia nos relata que Jefta estava numa situação, sendo perseguido para ser morto. E na hora da sua maior dificuldade, ele clamou a Deus, ele gritou a Deus, e Deus veio ao seu socorro. E ele foi livre daquele perseguidor que estava pensando que ele era rei. E o rei, mesmo disfarçado, foi perseguido por um homem na sua simplicidade e atingiu o rei, não sabendo que era rei. E esse rei morreu. Mas aquele que temia a Deus, ele clamou a Deus na hora da sua angústia, e Deus veio ao seu socorro. Mas não é somente com Jefta que aconteceu isso, não. Nós vemos outros homens de Deus que também estavam em dificuldades, em situações, como no caso de Ezequias, quando o rei Senaqueribe mandou aquelas cartas para ele, e ele ficou em situação, e ele disse:
que não havia forças, não havia condições dele enfrentar um povo tão grande como o povo do rei Senaqueribe. E ele recebeu aquelas cartas e ele disse a Deus: Senhor, o rei Senaqueribe destruiu diversas nações e ele manda afrontar a ti e a mim. O que é que eu devo fazer? O momento é como uma mulher que está para dar à luz e não há forças. Então ela morre. Então Ezequias também falou isso para Deus. E Deus mandou um profeta dizer a ele que da mesma maneira que o rei veio a ele, ele iria voltar. Deus iria colocar um anzol no seu nariz ou nos seus beiços, e ele ia voltar para a sua própria terra sem atingir aquela cidade, porque ele já havia destruído muitas cidades. Mas quando ele chegou ao rei Ezequias, ele encontrou um Deus vivo. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós estamos aqui anunciando, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele faz maravilhas nos céus e na terra, que Ele é o Deus criador deste infinito que você contempla com seus olhos. Ele é o Deus que criaste o sol, a lua, as estrelas, os grandes e os pequenos lumiares. Ele é o Deus que também te escolheu, você, meu amigo que está me ouvindo. Ele te escolheu lá no ventre da sua mãe, nas entranhas do seu pai. Antes que você gerasse, Ele já te conhecia. E Ele te ama. Ele te colocou no mundo. Ele quer que você sirva a Ele. Ele quer que você adore a Ele. Ele quer que você, meu amigo, se curve diante dEle para adorá-lo como Deus único e verdadeiro. Porque um dia, meu amigo, Ele vai te chamar a juízo. Ele vai pedir contas a você e a mim também, e a toda a humanidade. E a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor para prestar contas. Então, meu amigo, você que está me ouvindo, saiba que Deus te ama e que Ele não quer que você se perca, mas Ele quer a sua salvação. E Jesus está pronto para salvar, porque Ele veio buscar e salvar tudo que se havia perdido. Porque Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Você olha lá no mar, de repente estoura um vulcão dentro do mar. Como é que pode estourar um vulcão dentro do mar e aquela grande quantidade de água não apagar o vulcão? Pelo contrário, o vulcão é que lança lavras, lama e forma uma ilha, forma uma terra, porque o poder de Deus é incalculável. Jamais alguém poderá calcular o poder de Deus. Jamais alguém poderá calcular o grande amor de Deus para com a humanidade. Inclusive você, meu amigo. Você não pode calcular o grande amor que Deus tem para contigo. O grande amor que Deus teve para com a humanidade. Quando toda a humanidade estava lá no Velho Testamento, condenado, a humanidade estava condenada
A Bíblia diz que Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer. Então Ele enviou Jesus Cristo. Ele criou um homem, sendo Ele Deus, no ventre de uma mulher chamada Maria. E ali aquele homem cresceu. Tinha ele duas naturezas, uma de homem e uma de Deus. E ele disse para a humanidade que ele era o Salvador do mundo. Ele disse para a humanidade que ele veio com a finalidade de buscar e salvar, de dar oportunidade para o homem para a salvação. Mas os homens rejeitaram. E ainda nos dias de hoje nós vemos a humanidade rejeitando o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário, fez todo aquele sacrifício, comprando a humanidade, resgatando a humanidade da morte para a salvação. Mas os homens ainda endurecem os seus corações, não acreditando no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Sim, lembram-se do dia de Natal, que Jesus nasceu. Lembram-se da Sexta-feira Santa. Também. Mas se esquecem qual é a finalidade que Jesus nasceu, qual é a finalidade que Ele morreu, qual é a finalidade que Ele ressuscitou em favor da humanidade. Os homens, diz a palavra de Deus, que eles endurecem seus corações, para não ouvirem, feche os seus ouvidos, para não ver, feche os seus olhos, viram o rosto, endurecem seus corações e rejeitam o Filho de Deus. E o maior pecado que o homem comete é rejeitar Jesus Cristo, Filho de Deus, como Deus único e verdadeiro. Este é o maior pecado que o homem comete, não tem salvação. Como é que está a hora aí? Ouvintes amigos, nós estamos chegando ao final desse programa. Nós mandamos um abraço a todos, que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Alcance de Deus o socorro, a intercessão, a bênção e a vitória. Vamos ouvir mais um pedacinho do hino para o nosso relevo espiritual, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Até quarta-feira, se Deus assim o permitir. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus